A gente vai escrever uma redação, certo? Eu vou escrever a redação que foi passado o tema para vocês ontem. E eu vou começar falando, dando uma passada nos textos motivadores. Eu não vou ler eles todos com vocês, porque a Jaque já deve ter feito isso ontem, né? Mas eu vou dar uma passada neles. Hoje eu acho que não vai dar tempo da gente terminar a redação. Hoje acho que vai dar tempo da gente só começar a fazer a parte da introdução, do desenvolvimento, mas como eu quero escrever ela inteira com vocês, então acho que vai demorar um pouquinho mais para a gente escrever, para a gente fazer ela como um todo, sabe? Então, na semana que vem a gente não tem aula terça-feira é feriado, não sei se vai emendar a segunda, mas eu tenho quase certeza que vai emendar, a última vez emendou. Então, na terça-feira eu não vou deixar material para vocês, não vou deixar aula nem nada, vou deixar a terça para vocês darem uma olhada nas redações, darem uma descansada também, tá? Para vocês darem uma adiantada também nas redações de vocês. Então, terça-feira a gente não tem aula, a gente volta a escrever essa redação no dia 14, na nossa aula do dia 14, certo? Primeiro, o que a gente faz quando a gente pega um texto motivador? A primeira coisa que a gente faz, a gente vai diretamente no tema da nossa redação. Qual que é o tema da redação dessa semana? Desafios para combater os maus tratos aos animais no território brasileiro. Certo, esse é o tema dessa semana. Quais são as palavras principais desse tema? Desafios, combate, maus tratos, animais e Brasil. Percebam que é um recorte muito bem feito, um recorte muito específico. Eu não tenho que falar de nada além disso, nada a mais do que isso, nada menos do que isso. Eu tenho que falar sobre os maus tratos aos animais no território brasileiro e quais são os desafios para combater esses maus tratos, certo? Então, não vou falar de outra coisa. O primeiro texto, a gente tem que olhar primeiro o que é esse texto. É um texto verbal, é um texto não verbal, é uma charge, é uma história em quadrinhos, é uma propaganda, o que é esse texto? Então, primeiro a gente entende que, olhando para ele, a gente tem a definição muito clara do que é maltrato, do que é crueldade, do que é o abuso. Por que esse texto foi colocado aqui? Para que vocês não tangenciem o tema. É muito diferente falar de maus tratos, de crueldade, de abuso. Quando a gente fala de maltrato, a gente está falando de qualquer ato direto, indireto, comissivo ou omissivo, que intencionalmente ou por negligência, imperícia ou imprudência, provoque dor ou sofrimento desnecessário aos animais. O que isso significa? Significa que qualquer coisa que eu fizer, de maneira direta ou indireta, por uma ação ou por uma omissão, por não fazer, intencional ou não intencional, seja por negligência, um descuido, uma inobservância de um dever, uma imperícia, uma falta de habilidade de fazer alguma coisa, ou uma imprudência, uma irresponsabilidade minha, eu provoque dor ou sofrimento no animal. Então, maus tratos, ele engloba tudo isso. Eu não posso falar no meu texto de crueldade. O que é a crueldade? A crueldade é um ato intencional que provoca dor no animal, ou eu realizar os maus tratos de maneira contínua, de maneira sequencial, fazer isso todos os dias. Então, falar em crueldade, eu estou falando de uma coisa que é minha intenção. É minha intenção machucar, é minha intenção maltratar aquele animal, é minha intenção fazer isso com ele de maneira contínua. O maus tratos, ele é falado mesmo que não tenha a minha intenção. Mesmo que eu não queira fazer aquilo, ele pode ser enquadrado como maus tratos. Então, se atentem a não falar somente daquilo que é intencional. Porque muitas coisas que a gente não faz ou deixa de fazer por um animal, então, nesse caso, pelo bem que a gente está observando, que é a vida desse animal, ele pode ser enquadrado como um maltrato. E o abuso, que é o ato intencional, comissivo ou omissivo, que implica o uso desapropriado, indevido, excessivo, demasiado ou incorreto dos animais, causando prejuízos de todas as ordens, inclusive o abuso sexual desse animal.
Então, o abuso é eu usar esse animal de uma maneira que ele não era para ser utilizado. A gente vê muito isso em questão dos abusos dos cavalos, quando a gente vê que eles estão carregando peso demais, que eles estão sendo usados para um fim que eles não foram. Então, entra nessa parte de abuso. Se atentem, porque esse texto está aqui para não deixar vocês tangenciarem o tema, tá? No segundo texto, a gente vê uma imagem de um protesto contra os maus tratos aos animais. Então, a gente vê os animais protestando contra os maus tratos que eles sofrem. No terceiro texto, a gente vê uma lei, um artigo, o artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais. Por que esse texto está aqui? Observem e se atentem que textos motivadores estão aí por um motivo. Estão aí para motivar vocês. É meio óbvio, mas às vezes não parece tanto. Por que esse texto motivador está aqui? Porque que foi colocado uma lei aqui. Para a gente observar a questão de essa lei é efetiva? Essa lei acontece? De fato, quando uma pessoa ela maltrata um cão, um gato, quando vocês observam casos que acontecem no dia a dia, essa pessoa ela é presa por 5 anos, por até 5 anos no caso. Vocês já viram alguém ser preso por bater num cachorro na rua? Ou então por bater num cachorro dentro da casa da pessoa? Então é uma coisa que a gente não vê. A gente não vê efetividade nessa lei. A gente não vê garantia de que essa lei, de fato, tem a eficácia que ela precisa ter na sociedade. Então, esse texto motivador ele está aí para isso, para mostrar que muitas vezes não basta uma lei. Então, se atentem para que os textos motivadores, eles deem esse norte para vocês, eles deem esse rumo para a escrita do texto de vocês. A gente já viu a questão da diferenciação do que é um maltrato, do que é uma crueldade, do que é um abuso. A gente já viu um protesto contra o abandono, a falta de cuidado com os animais no outro texto. E agora a gente vê uma lei que não é eficaz. Então, se atentem que eles vão ser capazes de motivar vocês a escrever alguma coisa baseada nisso, certo? Nós temos aqui no texto número 4 que maus tratos aos animais é crime. Então, a gente sabe que é crime. Mas, mais uma vez, a Lei 14.064, de setembro de 2020, ela é eficaz? Ela é, de fato, fiscalizada? O que a gente pode utilizar de argumento baseado nisso? Marcela, eu posso usar esse artigo no meu texto? Poder você pode, mas pensa um pouco mais no que ele te traz. Ele não te traz a questão da negligência, da falta de política pública, da negligência do Estado, da falta de observação da sociedade para essa questão? Não traz uma coisa muito mais profunda além desse artigo? Eu não posso citar muitas outras coisas além só desse artigo. Então, pensem nisso para escrever o texto. E aí a gente tem a proposta de redação para a gente escrever sobre esse tema, certo? Então, agora a gente vai começar a escrever, de fato, sobre o desafio para o combate ao maus tratos dos animais no Brasil. Como é que a gente começa um texto? A gente já começa escrevendo ele desvairadamente? Não. Primeiro a gente faz um projeto. O que tem que ter numa introdução, que eu já falei com vocês? Contextualização, tema e tese. O que eu posso usar de contextualização aqui hoje? Vocês já pensaram? Vocês já escreveram? Eu trouxe aqui, que eu pesquisei, que eu dei uma olhada, em algumas contextualizações para a gente usar, se vocês quiserem me ajudar a escolher, ou se vocês quiserem que eu escolha também, vocês vão vendo como é construída essa ideia, tá? Eu trouxe aqui que eu pesquisei 3 contextualizações, que são 3 começos, 3 diferentes tipos de formas da gente começar um texto, né? Que são ideias que vêm na cabeça quando a gente pensa em maus tratos aos animais. Vamos começar por aí. Eu trouxe primeiro o artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que fala que o animal tem tanto direito quanto o homem. Então, o animal, ele tem os mesmos direitos que um ser humano. E isso foi mudado muito, tiveram muitas leis que mudaram isso de uns tempos para cá, porque antes o animal ele era tratado como coisa, né? Ele era muito coisificado dentro da lei.
e hoje ele tem quase os mesmos direitos que o ser humano. Né? Trabalhando no direito, ele tem muitos direitos que ele não tinha antes, que ele era tratado muito como um objeto. Né? Então, agora, ele não é mais um objeto, ele é um ser dotado de direitos e de proteção. Eu trouxe também outro contexto, que eu não sei se vocês já tiveram contato, se vocês já leram a obra Vidas Secas, do Graciliano Ramos, mas nessa obra é tratado de uma cachorrinha dentro da obra, que é quando os nordestinos estão fugindo da seca, eles levam uma cachorrinha, ela chama Baleia. E essa cachorrinha, ela sofre muito maus tratos, não por vontade dos seus donos, mas pela pobreza, pela fome, pela miséria, pela situação que ela se encontra. Então, traz também a ideia de um ato não intencional que causa um maltrato, que é a fome, a pobreza, a precariedade da situação que determinadas pessoas vivem, que isso acaba sendo um espelho, refletindo no animal, certo? Eu trouxe essa contextualização também. E uma outra que eu achei, assim, incrível e que eu gostei muito, que é da cantiga Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Quando você pensa nisso, você fala assim, nossa, nunca que eu vou usar isso numa redação. Mas tratando de maus tratos aos animais, não traz uma ideia de banalização? Quando você canta isso para uma criança, quando você usa essa cantiga para falar com uma criança, ela entende que bater no animal, ou então atirar o pau num gato, é normal, é tranquilo, tá tudo bem. Não tem nada de errado com isso. Então, isso causa uma banalização de geração em geração. Então, isso vai passando essa ideia de banalização, certo? Então, guardem essas três contextualizações, que, assim, se vocês quiserem falar alguma outra também que vocês pensaram, pensem nessa, vamos usar outra, porque a redação a gente vai escrever junto. Então, não sou só eu que vou escrever ela, que vou desenvolver ela como um todo. O tema que a gente já vai colocar ele de maneira muito clara, que é, eu tenho que colocar todas essas palavras. Combate, maus tratos, animal e Brasil. Essas 4 palavras, ela tem que estar na minha introdução. Então, a gente vai escrever uma introdução que tem essas 4 palavras obrigatoriamente, para a gente não fugir do tema em nenhum sentido. Certo? O último ponto que a gente tem que trabalhar dentro aí da nossa introdução é a nossa tese. O que eu vou usar de tese? Já cansei de falar para vocês o que é uma tese. Mas como que eu construo uma tese? Eu faço uma pergunta para o meu tema. Quais são os desafios para combater os maus tratos aos animais? O que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam o que eu faço para combater esse maus tratos? Vem alguma coisa? O texto motivador ele já te traz a questão da negligência do governo, da falta de fiscalização das leis que já existem. Então, há uma negligência do governo? É um desafio para combater os maus tratos aos animais? Sim, é. Pode ser utilizado como tese? Pode. Outra coisa que eu trouxe aqui também, a individualização da população, a individualização do ser humano. Então, por se sentir no direito, por se sentir no topo da cadeia, porque o principal não, o único responsável por maus tratos aos animais é o homem. Então, por se sentir nessa posição de superioridade, ele acha que isso pode ser feito. Entendeu? Porque quando a gente fala de maus tratos aos animais, a única pessoa que é responsável é o homem. Não tem outra causa para os maus tratos. Então, essa individualidade da população, essa questão de trazer muito o homem como superior a todos os outros e a tudo ao seu redor, seja a natureza, seja o animal, seja qualquer coisa, essa ideia da superioridade do homem, dessa posição muito maior que o homem tem, a ideia também do abandono. O abandono também é um desafio para combater os maus tratos, porque a gente vê que tem muito animal abandonado que poderia ser levado para uma doação, que poderia ser doado para uma outra pessoa. Então, a gente vê muito essa questão do abandono. A questão da normalização dos maus tratos, isso acontece mesmo, é uma coisa muito comum, todo mundo faz, todo mundo age dessa forma, então todo mundo vai agir, não tem muito o que ser feito. E isso pode ser também utilizado não só nos maus tratos, mas como em muitas questões que também são muito normalizadas. Muitas agressões são normalizadas.
Então, quando a gente fala de agressão, geralmente maus tratos, a gente pode utilizar isso como nossa tese. Lembrando que a tese, a gente vai ter que trabalhar ela nos desenvolvimentos. Então, o que a gente escolher como tese aqui, a gente vai ter que trabalhar no desenvolvimento, certo? E eu coloquei também a falta de política pública, a falta de um empenho do Estado, da criação de delegacias que cuidem dos maus tratos aos animais, de fiscalização de fato, né, que entra muito na negligência do governo, que pode ser utilizado os dois juntos, né, que essa negligência do governo, ela traz uma falta muito grande de políticas públicas, né, então, isso que é montar o projeto do texto, é escolher minha contextualização e a minha tese. Escolhi? Escolhi. Como que eu vou colocar isso no papel? O que vocês acham? Vocês acham que eu vou escolhendo? Vocês vão vendo como é que vai sendo construído? Vocês querem escolher? Vocês querem colocar alguma outra coisa? Ou vocês não acham nada? Não sei o que eu penso? Estou perdido? Então, para começar, a contextualização, o que a gente vai utilizar? Como eu já falo para vocês que eu gostei muito da cantiga, e vocês não falaram nada, eu vou me apostar aqui e vou utilizar ela. Lembrando que, pelo amor de Deus, são 4 parágrafos. Não precisa colocar muito parágrafo. Tem redação aí com 6, com 8 parágrafos. 4 parágrafos para a gente trabalhar bem tudo que for trabalhado dentro dos parágrafos, certo? Então, para começar, a gente começa com a cantiga, para depois a gente trazer ela para o tema. Pode ser? Então, a gente vai começar com... Vocês estão vendo que eu estou digitando? Ou não? Tá dando para ver. Então, tá bom. Agora, a gente trouxe a cantiga, certo? Tirei o pau gato, mas o gato não morreu. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai trazer essa cantiga para o nosso tema. Pode ser essa, pode ser qualquer outra contextualização que vocês escolherem, qualquer uma das que eu trouxe, qualquer uma que vocês quiserem utilizar no começo da redação de vocês. É bacana vocês começarem a redação com uma contextualização, porque mostra que vocês já têm um repertório mais prontinho aí na cabeça, tá? E agora, como é que a gente traz isso para o nosso tema? A gente vai colocar aqui essa cantiga infantil por mais, a gente pode colocar por mais popular que seja, por mais, acho que popular, por mais popular, não, por mais popular não fica bom. Essa cantiga infantil passada de geração em geração, vírgula, ela reflete a problemática de uma banalização da agressão contra o animal, certo? Porque ela normaliza e ela traz a ideia de que isso é muito comum, de que isso pode ser feito de qualquer forma. Passada de geração em geração, traz já ia errar a crase, que já é meu pior ponto, traz à tona a problemática da banalização dos maus tratos contra os animais. Já colocamos aqui 2 palavras que são o centro do nosso tema. Os maus tratos aos animais. Então, a gente já colocou isso aqui, já falou que a gente vai falar sobre isso, certo? Essa cantiga infantil, passada de geração em geração, traz à tona a problemática da banalização dos maus tratos aos animais. De maneira paralela, a gente pode trazer ela para a realidade, trazendo a questão de que no Brasil isso é tido como uma coisa banal, como uma coisa, né, que acontece muito.
E aí, agora, a gente vai introduzir a nossa tese. Como eu trouxe alguns exemplos, eu acho que, assim, para mim, trabalhar a negligência do governo e a questão da normalização dos maus tratos, ou então, acho que é normalização dos maus tratos, o que eu tinha colocado aqui? Negligência do governo e normalização dos maus tratos. Eu acho que fica mais fácil para a gente falar e para a gente escrever, tá? Então, como é que a gente continua a nossa introdução, certo? De maneira paralela, no Brasil, percebe-se que não só a banalização dos maus tratos aos animais, como a negligência do governo e a normalização desses maus tratos fazem com que o combate, não posso ficar falando maus tratos nesse tanto, né? Dessa violência, fazem com que o combate dessa violência torne-se mais difícil. Será que fica bom? Não sei, acho que fica. Necessidade de um debate nacional. Tá. De maneira paralela, não somente a banalização, como a negligência do Estado com letra maiúscula, porque a gente está falando de uma instituição e não do Estado, propriamente dito, a gente está falando do Estado Brasil. A gente está falando da instituição Brasil, então Estado com letra maiúscula. Se a gente estivesse falando dos estados brasileiros, Minas, São Paulo, Espírito Santo, letra minúscula. A negligência do Estado é a normalização dos maus aos animais faz com que o combate, a essa violência torne-se mais difícil? Mais difícil, vírgula. Dessa forma, torna-se essencial o debate sobre essa temática no século XXI, certo? Então, lembra que a gente sempre tem que fechar os parágrafos, né? Então, dessa forma torna-se essencial o debate sobre essa temática no século XXI, fechamento do parágrafo, certo? Começamos com uma contextualização essa cantiga infantil passada de geração em geração, traz à tona a problemática da banalização dos maus tratos contra os animais. De maneira paralela, não somente a banalização, como a negligência do Estado e a normalização dos maus tratos aos animais, faz com que o combate a essa violência torne-se mais difícil. Dessa forma, mostra-se essencial o debate sobre essa temática no século XXI. Certo? O que a gente não colocou aqui? Do Estado, a gente não colocou o território brasileiro, então colocou que a questão está sendo trabalhada no Brasil. Vamos ver onde que a gente consegue encaixar o Brasil aqui no meio desse texto. Organização de maus tratos contra os animais traz à tona a problemática da banalização dos maus tratos contra os animais. Tá. De maneira paralela, não somente a banalização, como a negligência do Estado,
vamos tirar esse século XXI e colocar no Brasil. Porque a gente precisa trazer todos os recortes para dentro da nossa introdução, para que não pareça, não soe, não dê a entender de maneira nenhuma que eu estou fugindo do meu tempo. Certo? Então, para uma introdução, a gente tem tudo aqui. Não é uma introdução extremamente rebuscada, não é uma introdução muito grande, com muitas questões, com muita coisa, mas é uma introdução que, assim, eu não sei se tiraria 1000 na redação, faz muito tempo que eu não escrevo uma redação assim, corrida, mas tem tudo que precisa. Tem contexto, tem o tema inteiro, tem minha tese. Não se esqueçam de colocar a tese. Hoje vocês viram de maneira clara como é que a gente desenvolve essa tese. Pergunta para o tema. Quais são os desafios para combater os maus tratos aos animais? No nosso caso, negligência do Estado e normalização dos maus tratos. Certo? É isso. Agora, para fazer o desenvolvimento, a gente volta para o projeto do texto. Esse projeto do texto que eu estou fazendo com vocês, de escolher contexto, escolher tese, ele é feito, geralmente, todo de uma vez. Mas como a gente não vai terminar a nossa redação hoje, a gente vai fazer ele por parágrafo, tá? Mas se vocês preferirem fazer ele todo de uma vez, tá? Separar tudo certinho, que é o que eu falo muito para vocês de fazer, o esqueleto do texto, vocês podem fazer ele de maneira separada, certo? Acho que não vai dar tempo, que o negócio aqui já até me apitou, vou falar que meu tempo está acabando, de terminar o desenvolvimento. Mas, como a gente definiu que é negligência do Estado e normalização da violência contra os animais, o que a gente pode utilizar de argumento nesse caso? A gente pode utilizar muita coisa de argumento para falar sobre isso. Então, no caso da negligência do Estado, muita coisa pode ser falada. A questão da passividade do Estado, a questão da falta de fiscalização, da falta de leis que punam de fato os criminosos, como a gente viu lá no texto motivador. Tem a lei, mas não tem quem fiscalize. Ninguém nunca foi preso por 5 anos por quase matar um cachorro de tanto bater. Então, a gente não vê uma fiscalização nesse sentido. Então, a gente pode colocar a questão também, uma citação que eu dei uma olhada, que é a questão da instituição zumbi, que Bauman coloca como fala que o Estado ele tem uma função social, mas que essa função vai se perdendo, porque ele perde o poder, ele perde esse poder que ele tem de Estado. Então, ele vai perdendo a sua forma e, nesse conceito, ele perde toda a sua fiscalização, ele perde todo o seu papel de Estado, certo? Então, a gente pode utilizar como citação para negligência governamental a questão da normalização da violência. O que a gente pode utilizar de argumento? Essa separação, essa seleção de argumentos, ela é muito importante porque ela é toda a sua competência 3, praticamente. Então, utilizar de forma muito clara esses argumentos, saber desses argumentos, selecionar esses argumentos da maneira como vocês preferirem, mas sempre selecionando antes de começar a escrever, faz com que essa seleção fique muito melhor, por assim dizer, né? E a questão da normalização. A gente pode falar dos maus tratos contra, principalmente, animais de rua no Brasil, né? Que geralmente isso acontece porque é normal a gente maltratar animal, principalmente animal de rua, né? Não é muito cobrado da gente que não maltrate esses animais. Daí a gente pode usar como citação Hannah Arendt, que fala da banalização do mal. Não sei se vocês já tiveram contato com essas citações, com isso que eu estou falando, mas essa questão da banalização do mal fala que a gente vê tanto mal, que a gente presencia tanto mal, que a gente percebe tanto esse mal, que ele acaba se tornando corriqueiro, ele acaba se tornando banal para a gente. Eu vejo tanto que para mim não faz mais diferença. Então, a gente pode utilizar essa citação dessa crueldade, desses maus tratos realizados contra os animais como uma coisa muito banal.
né? Então, isso sai um pouco do ser humano, dessa banalização do mal contra o ser humano, e passa para outros seres vivos, né? No caso, os animais, principalmente aqueles que moram e que vivem em locais públicos e que não possuem uma proteção adequada, uma saúde adequada, uma alimentação adequada. Então, a gente presencia tanto isso, que isso acaba se tornando normal para a gente, certo? O que vocês acham de utilizar esses argumentos e esses itens para a gente construir o nosso desenvolvimento? Porque na negligência do Estado, aí a gente já deixa pronto, porque falta 5 minutos para entrar lá aqui, que é 9h10 que acaba, né? Mas como o Zoom sempre acaba antes, né? Então, a gente vai colocar aqui que no primeiro parágrafo de desenvolvimento, a gente vai falar da negligência do Estado. E como argumento, a gente vai usar a passividade do Estado. Isso tudo, gente, vocês vão fazendo um rascunho da redação de vocês. Enquanto vocês estão pensando, tendo suas ideias, deixem isso descansando, voltem para fazer as questões do Enem, depois vocês voltam para cá para poder trazer essas ideias de maneira escrita, de verdade, certo? A passividade do Estado, a passividade do governo, a falta de fiscalização, a gente pode falar também da instituição zumbi, que o Fábio Bauman enquadra nessa parte. E no segundo parágrafo de desenvolvimento, a gente vai falar da normalização da violência e vai falar sobre assim que escreve, né? E a questão da banalidade do mal. Banalidade do mal coelho. Mal coelho ou mal com úlcera? Mal coelho. Da questão dessa banalidade do mal com relação aos animais, certo? Então, na semana que vem não, na outra, a gente termina essa redação. E vai ficar faltando fazer os 2 parágrafos de desenvolvimento, então, e fazer a conclusão com os 5 agentes para solucionar esses 2 problemas. Quais são os agentes que podem solucionar esses 2 problemas? A gente está falando de negligência do Estado e normalização da violência. Esses são os meus problemas, esses são os meus desafios para combater os maus tratos. Quem que pode solucionar isso? Né? Podem ser deixadas no rascunho, ou quando ter a ideia, colocar uma setinha e escrever na frente da questão. Pode colocar uma setinha e escrever na frente da questão, do jeito que você preferir. Se vocês, por exemplo, muitas coisas que a gente pode ir vendo, principalmente em prova de filosofia, sociologia, história, a gente vê uma citação, a gente vê uma ideia, pega ela e coloca ela lá no teu rascunho. Vão fazendo essas ideias, porque assim, tem o rascunho no final da prova, e assim, às vezes ele não dá para vocês escreverem tudo isso. Então, vão utilizando qualquer espaço que vocês têm. Então, eu sempre deixava o meio ali para escrever a minha redação quase pronta, que nunca dava tempo de ficar pronta. E as beiradas ali, eu usava para fazer isso, negligência do Estado, normalização da violência, eu usava a citação que eu vou falar. Eu colocava o contexto que eu ia colocar na minha introdução, na minha tese, eu colocava tudo ali, para depois eu ir pensando no que eu estava colocando, mas sempre coloca ela no rascunho. Sempre deixa ela separada, porque ela fica num lugar só. Você não precisa ficar depois caçando, e procurando, e perdendo tempo com isso. Porque às vezes a gente fica muito nervoso, perde tempo com muita coisa dentro do Enem.
Tá? Então, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma questão que vocês querem falar? No dia 14, a gente termina essa redação, a gente fala sobre os 2 parágrafos de desenvolvimento, como que a gente vai desenvolver essas ideias, como que a gente pode colocar essas ideias de fato dentro de um parágrafo de desenvolvimento bem construído. E depois a gente traz também uma conclusão dos agentes que podem ser utilizados para solucionar o nosso problema. Né? A gente já tem mais ou menos uma ideia. Negligência do Estado é solucionada pelo poder público, certo? Pelo Estado, propriamente dito. A normalização da violência pelo Estado e pela sociedade, certo? Então, a gente pode utilizar esses 2 agentes, fazer uma conclusão com 2 agentes, 2 propostas de intervenção, uma completa e uma incompleta, para vocês verem como que é feita uma proposta de intervenção, uma conclusão com 2 propostas, para verem que pode ser colocada, mas não é obrigatório, certo? Pessoal, acho que ele vai cortar.